Oi, João. Oi, João. 5 vezes que eu solicitei. Nossa Senhora. Entrou aquela que ficou Eu, muda eu e tirei meu Wi-Fi e deixei no 4G. Vamos pois ver. é, né? Muito bem. Cíntia, você está com cabelo enorme. É, você viu? O que faz E a eu também. quarentena? Eu não tenho nem onde cortar. Vai crescendo. Ô Márcia, ô Regina, todo mundo aí, obrigado. É, Enquanto caiu, eu estou vendo que está é. tendo live do Ferreirinha, da Constança Pascolato, e Gente, a é um gente já está com um público trânsito. muito bom, olha que É bom. um trânsito. Alto trânsito de lives. É, A gente encontra live agora tem geladeira, né? pois é. E eu que só trabalho em backstage, estou aqui morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Vergonha nada, você tem muito repertório aí para falar conosco, né? Inclusive, né, eu pedi a Cíntia para ser anfitriã, porque eu ainda não sei ser um anfitrião, qual botão apertar e de repente É, marcar e e funcionar, né? é. Mas tá, quase hoje ela é anfitriã oficialmente, eu sou convidado, mas quase que eu que vou fazer uma entrevista para ela, Na né? verdade é o contrário, né? Você que vai me Exatamente. entrevistar. Mas é isso aí, né? Mas olha, muito obrigado, Cíntia, pelo momento aí. Quando eu falei, Cíntia, vamos fazer uma live sobre Paris, já que a gente já fez inúmeras viagens a Paris com os nossos grupos. Você tem uma super experiência na questão de Paris, por ter morado um bom período lá, né? Gina entrou, oi, Gina, né? Tudo bom, Ivani? Nossa, Denise, quanta gente bacana aí, né? Quanta Denise gente aí. conhecida. Denise está aí, ela já deu oi, Cíntia, É. oi, João, né? Denise não Beijo. falta, né? A Célia Leão, Célia, querida, olha. Gisele Gisele. Araújo, opa, né? Muito bem, né? Então, Maurício Moura, um aluno que é professor de francês, olha, né? Então, o que acontece, né? Em função de Beijo, nós já Renata. termos, tá? Renata Lalone também, né? Minha irmã, eu vi que entrou também, né? Mas, enfim, o fato de que nós já termos feito inúmeras, né? Viagens a Paris, levando os nossos grupos, né? Tem o fato de eu ter morado um tempinho lá, quando eu estudei, você ter morado um tempão, né? Quando teve uma significativa experiência e ganhou aí uma familiaridade com a cidade de Paris. Botei até uma camisa cheia de torrinha aí em sua homenagem, ó. Que máximo! Adorei. Enfim, Eu conheço essa. enfim, outro dia eu vi que o Paulo Pereira entrou aí também, lá de Paris, né? Uhum. E Paulo tá no meu livro. Não sei o nem se Paulo ele está no teu sabe. livro. Mas enfim, né? E outro dia eu fiz uma live também sobre a moda francesa, eu até usei essa mesma camisa, né? Já que é É, Paris, a gente tem que vestir a camisa, né? claro. Tá Enfim, certo. e aí, né? Qual foi o meu objetivo? Né? Quando eu comentei com a Cíntia a respeito dessa possibilidade da nossa live, pelo fato de que a Cíntia tem um livro sobre Paris, Paris Vivências, né? E este livro é um livro online, é um e-book, né? E pelo fato, né, de nós não podermos praticamente sair de casa, muito menos viajar, até domesticamente, muito menos a Paris, né? Quem sabe nós possamos viajar aí dentro de casa, né? E aí, Vamos dizendo que a selecionar. Cíntia tem esse livro, que ela, de repente, eu Cíntia, eu não sei do contato, se é por Instagram, se é por e-mail, se é um contato telefônico, se você quiser falar depois, né? Para as pessoas que quiserem adquirir e já viajar, né, pelo livro da Cíntia, pela experiência que ela teve. Até anunciei o seu livro na minha primeira revista, né, número 0, Inclusive, né? você está nele, né? Tem texto Eu seu no também, eu livro. também, eu também Reflexões de moda, estou lá, né? especialmente para Enfim, o livro. e aí, né, o que acontece, né? Eu até esqueci de pegar uma revista, depois eu até posso pegar para mostrar aqui, mas você deve ter uma capa dele também, impressa ou não? Aí? Não, impressa não tem. Eu tenho Não? do que deu origem à série, né? Ah, certo, que é o Esse, catálogo, né? esse tem 20 anos. Olha, a minha idade. Oh, Coincidência! coincidência pura, né? Coincidência! Eu sou precoce, cabelo branco aos 20 anos, ó, né? Mas enfim, né? E depois esse e-book. Então a intenção é que vocês se interessarem, né, pelo conteúdo de Paris, sobre Paris, né? Podem até adquirir esse livro online, é só entrar em contato com a Cíntia
Uma vez que ali Ele você... tá lá na minha bio da minha Uhum. página do Instagram. Mas eu No queria próprio falar um Insta. pouquinho, explicar um pouquinho sobre ele, que ele não é Hum, exatamente um guia, né? O primeiro hum, foi, esse daqui foi, porque uhum. eu recebia brasileiros lá em Paris que vinham desde a Espanha, vinham de ônibus com aqueles guias, porque viajavam em excursão, né? Naquela época, há 20 anos. E o pessoal chegava muito cansado de ouvir o espanhol, mesmo que a gente entenda o tempo todo escutar o espanhol, ficava assim meio estressado. E já chegavam cansados em Paris. E eles chegavam com um guia que era assim do tamanho e peso de um tijolo, com tudo, com uma letra bem pequenininha e com tudo que é para ver em Paris. Então eles ficavam com aquele livro tijolo e estressados, porque eles tinham pouco tempo livre, né? O que eles iam fazer? E eu senti aquele estresse e resolvi fazer um básico do básico para quem vai ficar 4 dias, o que vem em Paris sem se estressar. E aí a Bestseller lançou o livro, eu lancei na Copa da França em 98 e foi um sucesso, porque ele é levinho, pequenininho, a pessoa não se estressa, dá para ver tudo em 4 dias e ficar feliz. Só que o brasileiro, ele abriu as asas nesses 20 anos, né? Tanto o brasileiro abriu as asas e teve um upgrade de turista para viajante, que ele quer saber mais, né? Experimentar mais. E eu amadureci, né? Eu trabalhava numa perfumaria, depois trabalhei no Moulin Rouge como relações públicas, depois passei para Prantin, e aí comecei a fazer as viagens gastronômicas do Emmanuel Bassolet, fomos para os 4 cantos da França para comer e beber. Maravilhosa a experiência. Depois encontrei você e fizemos esses 30 grupos juntos. É claro, se eu não estou resolvendo um pepino, eu presto atenção nas suas aulas, né? Aprendi muito, né? Então, o livro, ele não é exatamente um guia, ele é um livro inspiracional. Então, você pode relembrar, se aprofundar, planejar, sonhar, né? E eu trago toda essa bagagem, trago você, trago o Emanuel, trago o prefácio do Rony Heim, que é um dos maiores jornalistas de turismo do Brasil. Trago dicas da Consuelo Blocker, que ela me permitiu pegar algumas, ela como habitué, que é de Paris. Tem o Paulo Pereira, tem toda a turma que a gente conhece em Paris, que trabalham comigo e com você, atendendo os nossos grupos. E eu achei que o Paris Legal, tadinho, ele ficou defasado, ele ficou datado. E aí, com a história do digital, que eu não preciso economizar papel, eu posso falar o que eu quiser. Com índice inteligente, link e interlink, a pessoa vai no assunto que interessa. Tanto se ela estiver consultando, se ela estiver em Paris, ou se ela quiser saber sobre as marcas francesas, sobre a história, sobre curiosidades, contos, passagens da minha vida que são inspiracionais, essa bagagem que eu trago. Então, ele é. Opa, gente, desculpa, apagou a luz. Blackout em Paris. Desculpa. É, ele é um livro assim que justamente agora na hora da quarentena é gostoso de ler, né? E é fácil porque ele está na palma da mão. Se a pessoa vai viajar a Paris, ele não precisa carregar peso, ele já vai na palavra-chave e já sai ali na hora o que ele precisa saber naquele momento, né? E sem precisar economizar papel. Se ele fosse físico, que muita gente reclama para mim, ai, Cíntia, mas eu gosto de cheiro de livro, né? Ele teria quase 2.000 páginas. Então, imagina o preço dele e o E o papel que peso? ia gastar, e se uma editora ia me chamar de louca, né? Você vai editar 1.500 páginas para falar sobre Paris, então eu não precisei economizar. E a pessoa não é obrigada a ler tudo que está ali, ela já vai no assunto que ela quer, apertando o link. Então, essa foi a ideia de compartilhar essa minha bagagem de vida. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque imaginem vocês que estão aí assistindo. Eu ganho dinheiro, sou remunerada para viajar a Paris com o professor João Braga.
Então, eu tenho que compartilhar uma bagagem dessa que eu acabei adquirindo pelo privilégio do meu trabalho. Eu preciso compartilhar isso, né? Então, eu tenho dois casos interessantes para contar, que uma pessoa entrou na livraria e comprou esse pequenininho, há 20 anos. E ela nunca tinha viajado. Ela leu o livro, comprou, foi viajar e contratou um motorista que eu indico no livro. Perguntou de mim, o motorista falou que eu estava fazendo o caminho de Santiago. Ela pediu o meu contato, me escreveu. Gente, naquela época não existia celular, não existia internet. Eu passava fax para as pessoas, né? Ia ao correio para mandar carta com selo. Ela me escreveu e fez o caminho de Santiago. E eu falei para ela que eu resolvi ir para Paris porque eu escutei a música da Rita Lee. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Então eu vendi o meu carro e fui para Paris. Logo depois que eu ouvi a música, prestei atenção na letra, vendi o carro e fui embora. E quando eu contava essa história, as pessoas faziam a mesma coisa. Uma amiga que ouviu a história, ela largou tudo, inclusive noivo, vendeu o carro, foi para Los Angeles, ela era desenhista e foi trabalhar na Hanna-Barbera. Não sei se existe, acho que nem existe mais dos desenhos animados, né? Só Então, faltava ela ter vendido o noivo, hein? não, mas ela fez a mesma coisa. Ela escutou a música da Rita Lee, vendeu o carro e foi embora. E eu só tinha 3 meses que dava o meu carro, né? Ia acabar o dinheiro do carro e ia acabar. E eu tinha uma roupa bonitinha, que, né, eu fui como meio mochileira, estudante, mas eu tinha uma roupa, se precisasse, para uma ocasião especial. Infelizmente, essa ocasião especial foi a missa de sétimo dia do Ayrton Senna, que o consulado convidou todos os brasileiros. Então, eu pus a roupa bonitinha, fui à missa e de lá já saí direto para uma perfumaria. Cheguei lá, falei que eu era brasileira, falava português, que ia ajudar muito. Arrumei o meu emprego, falei quanto eu queria ganhar. Falei para ela, foi uma chilena que me atendeu. Eu falei que eu só tinha aquela roupa, então eu precisava de um adiantamento para comprar roupa para trabalhar. E ela me deu e eu comecei a trabalhar na perfumaria. E naquela época, acho que não sei, não tinha muito brasileiros que trabalhavam com turismo. Então, quando as pessoas me viam e que eu era brasileira, me abraçavam, perguntavam se eu queria mandar algum recado para minha mãe, se eu queria mandar uma encomenda para minha mãe, se podiam ligar para minha mãe para dizer que eu estava bem. E me pediam para passear com eles, para jantar com eles, para mostrar a loja onde eu comprei a minha blusa mais em conta. E acabei me tornando guia informal de turistas, né? E aí o dono da perfumaria comentou com o dono do Moulin Rouge que tinha enchido de brasileiro a loja dele. E aí o dono do Moulin Rouge me contratou. Então eu trabalhava de manhã na perfumaria, que o grupo de excursão chegava ali, eu atendia os brasileiros. Depois, à tarde, saía para passear com os brasileiros e à noite eu estava na porta do Moulin Rouge para atender brasileiros. Olha, Então, Cíntia, você tem que falar que você não era dançarina do Moulin Rouge, não, sim, tá? não, Mas se minha fosse, não altura tem não problema. permitia. Me perguntavam se eu era. Não, mas você era vedete? Não, não era vedete. Eu ficava na porta recebendo brasileiros. Então era muito legal, muito gostoso. E toda essa bagagem que eu fui trazendo ao longo do tempo, né, me permitiu conseguir compartilhar nessas linhas, esse privilégio, essa história, essa bagagem e muito conto, muita coisa engraçada. Não conto das nossas histórias, tá? Mas a gente pode contar aqui, Alguma coisa. não É. sei se eu posso contar a história do metrô, da ópera, quando você Ah, entrou enfim, de tem umas coisas menina. engraçadíssimas. Mas, ô, Cíntia, antes de nós falarmos disso, né, a pergunta que não quer calar, tá? Quanto que vale o teu livro? Qual o valor do livro para as pessoas Ai, que nada. quiserem se interessar? Trinta e Oi? cinco, R$ 35 você recebe 460 páginas só de alegria. Opa, Alegria, enfim, né? incentivo, inspiração, entusiasmo.
Olha, não é nem dólar, nem euro. 35 Não, reais. 35 Reais. reais. Ah, enfim, E né? Nossa, recebe por e-mail, eu tá? tô vendo que você vai chover de pedido aí, né? Enfim, de Tomara, tomara que solicitação, todo né? mundo sonhe Mas é isso. bastante. Se Mas eu acho planeje, sonhe, interessante. relembre, se aprofunde no conhecimento. Por isso que ele é vivências, porque eu acho que o brasileiro hoje ele busca experiências. Ele quer saber cada vez mais. Por isso que eles tentam engolir você, né? As Ó, tá alunas todo querem mundo escrevendo, eu engolir. quero, eu quero, eu quero, né? A Márcia da Comida Simples, ó, chama Paris Vivências. É só entrar lá no Instagram da Cíntia, que é Tá lá na Cíntia minha Underline bio. Camargo, e tá na bio. É só solicitar. Olha, Heloísa, tá? Eu Ou quero agora, como eu me manda um peço. direct. Alexandre Fantozzi tá aí na página. Alexandre que tem um Alexandre. grande projeto para recuperação Sim, da estamos Notre aqui na Dame. torcida. Com um projeto aí até É, elogiado pelos franceses, né? Obrigado, Alexandre, pela isso. presença, né? Mas eu acho interessante falar, né, que você tem esse guia físico e esse de vivências, né, que é eletrônico, né? E você está dando prosseguimento a uma coisa que Luís XIV começou. Os primeiros guias de turismo foram Ah, feitos por Luís XIV, do Rei olha Sol. que Isso eu estou falando máximo. o quê? Da segunda metade do século XVII, né? Os anos 1600, né? Enfim, aquela segunda metade ali, quando ele teve um reinado de quase 73 anos, né? E já se tinha os guias de Paris, porque Luís XIV, os vícios privados do rei, que é uma postura do universo do luxo, são benefícios públicos para a França até hoje. Então ele falou assim: chega da corte espanhola, chegam das cortes da Península Itálica, agora é a vez da França. E ele vai criar essa França que nós conhecemos e que gostamos muito. Essa França dourada, essa França barroca, essa França rococó, esse lifestyle francês. Uma vez que, né, ele proíbe, inclusive, a entrada de especiarias do Oriente, tá, para que os seus mestres da culinária desenvolvessem uma culinária com características genuínas, né? Vai ser quando, tá, os cozinheiros da corte vão desenvolver a culinária à base de manteiga e ervas, que é o que caracteriza a culinária francesa, né? Enfim, então esses guias já levavam os turistas a Paris, né? Isso na segunda metade dos anos 1600, né? Para Seja para divulgar. não só Paris, a capital, como Versailles, que Luís XIV ficou mais em Versailles, né? E com isso o turismo na França só desencadeou. Olha o benefício que Luís XIV trouxe para a França, né? Agora Imagine, né? que eu tô entendendo por que que você sabe que eu fui muito metida e eu escrevi uma carta para Jacques Chirac dizendo que eu estava querendo escrever um guia de Paris. E ele me respondeu. Ah, que chique! E aí eu tinha uma credencial do governo francês para entrar nos restaurantes, nos hotéis, estudar história e tudo mais. E por Ah, conta disso, eu fui tomar um chá na casa da Condessa de Paris, que era a possível herdeira do trono francês, caso voltasse à monarquia, né? Tomei aqui, chá na casa brasileira, dela irmã de Dom Pedro de e que Petrópolis, é neta da Dona princesa Isabel. Isabel. Sim. Maravilhoso. Então, essas É, coisas me permitiram, assim, muita vivência para contar, né? Luís Então, XIV que agora estou inventou. entendendo por que que Jacques Chirac Luís me XIV que respondeu. inventou isso. Você acredita que quando houve em Petrópolis, uma das minhas irmãs foi professora de duas princesas, inclusive a que seria a herdeira do trono do Brasil, caso houvesse, né? A Mariazinha de Olha, Orleans e Bragança, que hoje mora na Espanha, e a irmã dela, que é a Julinha de Orleans e Bragança, que também mora na Espanha. Então, o Dom Pedro de Petrópolis, do Grão-Pará, não Dom Pedro de Vassouras, mas Dom Pedro de entendi, Petrópolis, neto da entendi. princesa Isabel. Dois Enfim, né? galhos. E eu aqui em São Paulo fui professor da Paola de Orleans e Bragança, que é prima da Ah, Mariazinha, prima da Julinha, e é né? parente Bom, da Condessa de Paris, sim, o que eu Dom tomei chá. Pedro era irmão da Condessa de Paris, né? Isso. Inclusive, quando houve a missa dos 100 anos da libertação dos escravos, que foi em 1988, que foi na Catedral de Petrópolis, né? Ele nos convidou lá em casa, fomos eu e a minha irmã. E Que estava na missa a legal. Condessa de Paris, né? Que Ah, veio de Paris para a celebração da ai, missa, que né? máximo. Enfim, então eu já tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, né? Aham. Enfim.
Então, de fato, os franceses são muito rigorosos, não, mas eles prestigiam muito Sim, quem prestigia a própria cultura francesa. sim, Então, o que você fez foi um benefício para a sim, própria França, que você tenha contribuído com uma porcentagem pequena, média ou grande, mas foi um benefício de divulgação de cultura francesa, não resta a sim. menor dúvida, né? Enfim, e aí, Eles olha, o que Luís conheceram. XIV, começou, a Cíntia deu prosseguimento, É, tá vendo? lembrando nessa história toda de Paris, né? Dom Pedro Gastão, minha irmã até colocou aqui, Dom Pedro Gastão de Petrópolis, né? Uhum. Da Casa de Petrópolis, do Grão-Pará, né? Vale lembrar que Paris é uma cidade que tem mais de 2.000 anos. É. Paris surgiu antes de Cristo. Surgiu, né, na realidade, com os habitantes ali da região, que na região onde hoje é Nanterre, na curva do Rio Sena, lá em cima, que a gente até vê um pouquinho disso, se você subir no Arco de la Défense, né? Ali já mais próximo a Nanterre, né? E, consequentemente, eles vieram e se estabeleceram, né? Exatamente na Ilha de la Cité, né? E esse Uhum, povo era Lutécia, os Parisi, que eram habitantes de uhum. Lutécia. Por isso que acabou a cidade se tornando aí a cidade Paris, né? Que é a cidade mais cobiçada, é a cidade mais emblemática, Não tá? tem É jeito. sonho de todo presidente da República visitar Paris só para ter a bandeira do seu país, junto com a bandeira da França, na avenida mais badalada do mundo, mais cobiçada que a Champs-Élysées, né? Enfim, então isso tudo, né? Paris tem um imã como nenhuma outra cidade, não resta a menor Sim. dúvida, né? É lógico que existem outras cidades lindas, maravilhosas, com turismo também, em qualquer lugar do mundo, até mesmo nós Sim, aqui não temos, desmerecendo nenhum em dos outro lugar, nossos né? roteiros à É, Rússia, a Marrocos, a Portugal, enfim, enfim, não, ou amamos qualquer outro todas. lugar que a gente ainda não Mas se foi, você né? for ver o que tem de hashtag Torre Eiffel, hashtag Paris no Instagram, Olha, Cida entrou, olha, Cida, Fagion, Cida, querida, né? Enfim, então, e tem outra coisa também, né? Você que fala francês com a maior naturalidade, eu falo, eu me comunico, mas não tenho a fluência que você tem, é perceptível como, né, sim, eles te tratam de uma maneira diferente quando você fala em francês, né? Um bonjour, um s'il vous plaît, abre todas as portas, é impressionante, né? Enfim, e o seu a guia cordialidade contribui. para eles é muito importante, né? É fundamental, é fundamental. E Fundamental. o seu Até guia foi essa muito. coisa de você falam que o francês é muito elegante, se veste bem, às vezes passa meio que como snob, mas eu ouvi uma história, João, não sei se eu cheguei a conversar com você, que as pessoas se vestem bem por respeito aos seus olhos. Não Mas é moda é isso, snobismo, você se veste para é você e para os educação, outros. para que agrade o seu olhar. Então, eu me apresento bem É, para você, né? Por educação e não é por bonito. status ou por snobismo ou qualquer coisa, É, né? Então, esse bonjour, essa coisa toda da cordialidade é, é realmente uma questão de educação com o outro, né? O sim, respeito com o outro. Isso é E isso interessante. as crianças são educadas, né, desde pequenininhas nesse sentido, né? E no final, né, um merci beaucoup, um au revoir também faz Sim, parte, não é só na sim. chegada, não. É, que a gente já começa, por favor, né? É, Não, antes tem o é, bonjour. Como por favor? Bonjour, né? é. E aí você começa. E a gente aqui, a gente já atropela isso, né? Nossa Senhora, Mas aqui a gente atropela tudo. Mas você falando daquele caso curioso, numa das nossas viagens, né? Que algumas das nossas viagens já foram até canceladas por causa de Bin Laden, por por causa causa de do atentado na vulcão, Espanha, o vulcão na overbooking, Islândia, né? Enfim, então já já teve de tivemos de tudo. tudo. Bom, e a gente viu até o processo de mudança do design dos lixos de Paris, né? Muito bonita aquela É, lixeirinha pública, e hoje é um saquinho tão plástico em bonitinho, função agora da virou um questão da saquinho por compra. causa de bomba. É, por causa de bom. Graças a Deus, né, esses atentados deram uma significativa diminuída, né? Mas enfim, mas houve um fato muito curioso quando nós estivemos lá, esse que a Cintia começou a contar, acabou que eu roubei a cena. Quer contar ou eu conto?
Eu começo e você complementa. Tá. O João, ele é muito sério, todo mundo conhece quando ele está dando a explicação dele, né? Contando a história, passando o conhecimento Ô, dele. Rita Heroína, olha, já falou que quer ir a Paris conosco. Mas quando a gente está em trânsito, pegando um metrô, passeando, almoçando, ele é totalmente Cíntia. descontraído. Faz Cíntia, piada. não era essa a história que eu ia contar, não, mas então conte essa. Qual que era? Não, conte essa, depois eu conto Tá, a outra. bom. Aí a gente estava lá no metrô da Ópera, né? E lá tem um monte de loja, umas lojinhas, tem umas coisas assim, sei lá, tipo coisa de R$1,99. E o João, animadíssimo, baixou o santo, comprou um óculos escuro branco, com aro branco, um fular laranja e um chapéu. Brincando com a gente. Foi na vez com a Denise, uma das vezes com a Denise. Denise já foi 3 vezes. Imagine que o João entrando no trem do metrô, ele vestido daquele jeito, chapéu, fular e o óculos, com 20 meninas, mocinhas lindas e tal, porque eram as alunas, né? A gente viaja com as alunas dele. E ele lá com as 20, sentou ao lado de um cavalheiro que olhou Você assim. tem onde tinha uma vaca, né? Onde tinha uma vaca, João, que tinha um homem. com 20 mulheres, né? Vira para o João, pergunta quanto era. Ou seja, ele achou que o João era gigolô. Perguntou quanto ele queria para as meninas. Ele primeiro começou a bater a perna dele na minha. E depois as meninas falaram assim, professor, aquele cara ficava metendo a perna na perna do senhor, né? E eu me encolhendo. Crente eu que falei, eu vou chamar a polícia. Avisou que ia chamar a polícia. Aí aquela outra vez que você subindo as escadas, o cara tirou a carteira do seu bolso. Nossa, que tristeza aquela. Uma aluna do João Braga saiu correndo que nem uma louca, pega ladrão, ela perseguiu o ladrão ficou tão assustado que largou a carteira do João, a polícia junto com a menina apontando quem era, maior heroína. E veio uma senhora com a minha carteira e Trouxe me entregou a senhora na minha mão, né? Enfim, né? Eu não esqueço, né? Eu ainda falei para ela assim, nossa, a senhora é um anjo da guarda, qual o nome da senhora, né? Enfim, né? Mas o que eu ia contar, a minha história, né? Que também tem um certo ar cômico, foi quando nós estávamos numa dessas, com o grupo, né? E foi num período que tinha tido algumas bombas anteriormente, e com isso, né? Olha, Denise estava lá também, né? Depois eu machuquei o joelho, que eu tentei correr, a gente saiu, foi comprar uma pomada de arnica, né? Para passar no meu joelho, né? Ali no Palais Royal, né? Aí a Denise me veio com um perfume maravilhoso, né? Aquele Alain Nuit, um perfume que eu adoro, né? De um perfumista de nicho em Paris, né? Mas enfim, então nós estávamos no metrô e a gente faz muita transferência. Então acompanhava o mapa, né? A gente, nessa linha, é uma estação e depois tem mais 5 ou 6 estações, enfim, né? Eu me confundi. Eu achei que primeiro fossem as mais estações, 4, 5 ou 6, né? E sentei, todo mundo sentou, eu comecei a contar a moedinha para ganhar o tempo. Quando eu percebi, quando o trem parou na estação seguinte, né, que eu achava que nós continuaríamos, eu percebi que era aquela, que primeiro era uma única estação e depois viriam mais estações, né? Quando eu percebi que era aquela, eu peguei as moedas, estava em cima, e falei assim, gente, é aqui! E saí correndo, e todo mundo saiu. Conclusão, acharam que era bomba, o vagão inteirinho saiu, ficou na plataforma da estação, aí a gente assustado, aí a gente começou a rir, aí eles perceberam que era uma coisa particular, e que não era uma bomba. Aquilo para mim foi hilário, né? Aí, inclusive, deu tempo até, foi tão rápido, deu tempo das outras pessoas voltarem para o próprio vagão, mas aquilo foi muito divertido, né? Porque nós fazemos essas viagens, e o seu guia serve aí muito de complementação, né? Mas nós gostamos de andar a pé, nós gostamos de andar de metrô. Você tem a vivência parisiense. Exatamente. Né? Nós já tivemos uma vez uma pessoa que ela se intimidava em andar de metrô, né? E ela ia de táxi e encontrava conosco nos lugares.
nós também não proibimos, né? Quem quiser fazer isso não tem problema algum, né? Mas o gostoso de Paris é subir escada, descer escada, o que ajuda, inclusive, a gente a perder umas calorias, de tanto que a gente come coisas deliciosas. Mas, Isso enfim, que eu mas no vou. guia da Cíntia, a gente tem todas essas referências relacionadas, né? Não só aos famosos pontos turísticos de Paris, né? Como a Notre-Dame, né? Que lamentavelmente teve um incêndio em 15 de abril do ano passado, está sendo recuperada. Aí um dos projetos mais cobiçados é a do Alexandre, que está aqui conosco nesse bate-papo, Alexandre Fantozzi, né? Enfim, que eu acredito que seja o monumento mais visitado do mundo. É. Porque Notre-Dame é o monumento mais visitado da França. E sendo a França um dos países que já foi por longa data o país mais visitado e Paris a cidade mais visitada, hoje dividindo espaço com algumas cidades do Oriente, sabemos disso, né? Mas, então, Notre-Dame, tá, é o monumento mais visitado do mundo e que seja recuperado o quanto antes. E ela, Cíntia, fala da torre, né, que são os ícones de Paris, né, que eu tenho aqui até na minha blusa, a estampinha dela, né? Fala do Arco do Triunfo, fala dessas referências todas, né? Mas fala também daquilo, tá, que um guia normal não fala, um segredinho, né, uma coisa mais curiosa, né? Enfim, algo que vem como complementação, né, e que faz a diferença como literatura de Paris, né? A Então eu acho vivência, que isso né? tudo... Oi? A vivência. Exatamente, a vivência, né? Por você ter tido esse Tenho, tempo que lá eu morou, tinha né? um amigo que eu repartia meu almoço com ele, que ele vivia na rua. Então, Hum, todo dia, por exemplo, eu conto, né, no livro, todo dia eu passava para chegar em casa, eu passava por ele e ele falava: Ah, mademoiselle, me dá um cigarro. Ah, mademoiselle, me dá um dinheiro. Ah, mademoiselle, me dá aí as suas compras no mercado. Ah, me dá o seu ah, almoço. Aí um dia eu parei e falei: Meu filho, por que que você não vai no abrigo? Ele falou: Porque eu não quero. Eu quero ficar aqui. Sentei com ele, comecei a almoçar. Ele era chefe de cozinha. Ele falou: Esse apartamento aí na frente que era meu. mês. Ah, Eu tomo banho uma vez por semana para visitar minha mãe, que minha mãe não sabe que eu moro na rua. Falei: Mas você mora na rua por quê? Ele falou: Porque eu sou contra o sistema. Eu falei: No frio você faz o quê? Eu vou para as ruas de Nice, que é mais quentinho. E aí fiquei amiga dele. Então eu sempre almoçava com ele na calçada. Então são olha que coisas massa. assim que são inspiracionais, né? Essas Ah, historinhas. ah. E Olha, tem gente perguntando como participar. Faz contato com a Cíntia, a Márcia, lá olha, de Campo gente, é Grande, só me falou que já quer seguir ir, Irmã no disse que já foi. underline Camargo. Lá na bio, na minha bio, tem ali o link para o livro, tá? Pode pagar cartão, boleto, transferência bancária. E aí vocês recebem imediatamente. É pela Pode, plataforma ex-aluna, sim. Hotmart. Tá falando, pode ex-aluna? Pode. Pode mãe de aluno, pode amiga. Nossa, vai um monte de mãe de aluna, É. vai ex-aluna, vai marido da ex-aluna, vai aluno, vai a esposa do aluno. Tem tanto as pessoas dos grupos que o João dá abertos de História da Arte, que é um pessoal mais velho, quanto as alunas que estão iniciando aí a Nos faculdade cursos de regulares, né? moda. Uhum. E é impressionante, esse eu posso falar, eu sou testemunha que foram 30 grupos a Paris, tirando os do Marrocos, Rússia e tudo mais, esses 30 a Paris, mesmo com a diferença de idade, é lindo de ver como é o entrosamento, porque as mais É. velhas cuidam das mais novas, as mais novas cuidam das mais velhas e pedem conselho. É Hum, impressionante. E todo mundo vira amigo e todo mundo vira, sabe, assim, tipo, para sempre. E hum. muitas repetem, né? Bom, Querem ou não Denise já foi querem. 3 vezes, Pois né? é, Denis já foi para o Marrocos, para a Rússia, para Paris. Todas as Vou, viagens que a gente faz tem né, a Denise e Denise está mais lá. algumas que nos acompanham. Então, um Renata Lalone prazer já foi enorme, também. Renata Irmila. Lalone. Tem Nossa, uma coisa também muitas. engraçada, Cíntia. Você lembra daquela pessoa que foi uma senhora baiana chamada Maria Lúcia, né? Sim, Maria, E ela, ela está no e meu ela Facebook. muito, ela estudou em Paris. Ela fez faculdade de Sim, psicologia em sim. Paris, né? E ela foi, umas amigas foram, né? E ela, né? Conversa vai, conversa vem. Ela falava assim, né? Porque Jorge e tá, né? Porque Jorge, eu disse, Maria Lúcia, quem é o Jorge que você fala tanto?
Jorge Amado, João. Meu Aí uma hora, amigão. quando ela fala, porque a Zélia, aí eu já sabia quem que era, qual Zélia. Aí no final ela tinha um sotaque baiano bem forte, eu falei assim, olha, eu não gostava de guia não, mas agora eu tô adorando guia. Você vê uma pessoa que morou em Paris, teve a oportunidade de ver com outro olhar, né, Sim, a cidade, né? Assim como o seu guia tem, tá, um outro ponto de vista que contribui para, tá, um sim. olhar É diferente dos guias mais complementar ao seu tradicionais. próprio olhar. Exatamente. É como as É, pessoas, é, quando viajam com você, querem olhar Paris através do seu olhar, do meu né? olhar. Um olhar a mais, né? E o E livro é tem a uma mesma outra coisa, é coisa. mais um olhar de quem caiu de paraquedas lá por causa de uma música da Rita Lee e tudo que foi acontecendo nesses 26 anos que eu só trabalho basicamente com França, né? É, Então essa inspiração, né, que eu quis exato. compartilhar, que é uma coisa a mais. E Aí tem outra essas, coisa. diga. Não, não, fale, complemente. Não, Complemente. eu quero só, se der tempo, eu quero contar uma história muito engraçada. Não, dá Mas se tempo, der mas tempo. então eu vou falar antes, tá? Eu vou falar Tá. uma coisa antes, né? Porque a Cíntia também, tá? Independente do guia, né? Ela, como viveu em Paris, ela tem amigos que são guias lá ainda hoje, que muitas vezes nos recepcionam e acompanham alguma Trabalham coisa, ou eles conosco. fazem o receptivo, né? A Cíntia, com os guias de Paris, tem feito umas viagens, né? Viagens, não, desculpa, umas visitas aos museus. Amanhã, 11 Virtuais. horas da manhã, a Cíntia vai fazer uma visita com um guia brasileiro que mora em Paris, né, no Museu do Louvre. Então, se alguém quiser participar também desta visita, é só entrar em contato, que também tem essa possibilidade de É visitar o Louvre maravilhoso. O dentro João da sua própria vai casa. visitar amanhã também com a gente. Enfim, né? O Vou conhecer o Cid Louvre. Vou conhecer o Cid é um Louvre. guia há 28 anos, que está trancado em casa como a gente, Louvre fechado, ele confinado. Então, tivemos essa ideia dele poder mostrar o que ele sabe, né? De Sim. Uhum. forma virtual, assim, com imagens e vídeos, que pegamos autorização dos donos desses vídeos, né? Para poder fazer um compilado, a pessoa se sentir dentro do Louvre, e 1h30 aí o Cid faz uma visita bem legal. E aí, quem tiver interessado, vai ser amanhã, às 11 da manhã. E pode falar comigo Desculpa! Pelo direct. Na realidade, já é o segundo grupo, né? Já é o segundo. Depois a gente vai Já é o fazer segundo grupo. Versalhes. Depois, quando ele Aham. sair do confinamento, ele vai fazer uns vídeos lá de Giverny e tal. Enquanto a gente não puder ir para a França, porque vai estar fechado as fronteiras até pelo menos setembro, a gente vai viajando por aqui. Uhum. É Muito uma bem. forma Mas da o que gente você continuar falou? trabalhando. E, a Mas história que eu ia o que contar. você ainda queria falar, uma outra coisinha? Então, quando eu fui escrever o Paris Legal, é, eu tinha as credenciais, né, do governo e tal. Então, como eu sabia que o Brasil ia jogar em Marsella, imaginei que os brasileiros gostariam de visitar Mônaco. E aí eu entrei em contato com o Hotel de Paris, chama Hotel de Paris, em Monte Carlo, falei com o diretor de marketing, ele falou, Cíntia, venha para cá na sexta-feira, passe o final de semana para conhecer bem o hotel, na segunda-feira a gente toma café da manhã. Falei, tá bom, porque ele não trabalhava no final de semana. Eu cheguei no hotel e, de repente, bateram na minha porta um maço de rosas que eu nunca tinha visto um tamanho daquele. Tocaram na porta de novo, chá da tarde completo com champanhe, Madame Camargo, bem-vinda, tal. Falei, nossa, que pessoal simpaticíssimo, né? E eu saí para encontrar um Essa amigo eu que estava conheço. fazendo um freela com um amigo que tinha quebrado a perna, ele era fotógrafo, era 700 anos da família Grimaldi, em Mônaco, eu arrumei ainda um bico para trabalhar. Quando eu voltei, tinha um recado para mim, que o Lélio tinha ligado. Como eu morava com uma moça em Paris que se chama Leila, minha amiga Leila, eu imaginei que o cara tivesse escrito errado, Leila. Liguei para ela, ela falou, queria saber se você tinha chegado bem. Ok. Desci as escadas para encontrar meu amigo fotógrafo de novo e dei de cara com a Hebe Camargo. Eu falei, o marido dela chama Lélio. Então eu cheguei para ela, falei, olha, acho que mandaram o recado errado, eu também sou Madame Camargo.
E ela falou, ah, me deram o recado que a Leila tinha ligado, eu imaginei que era Lélio escrito errado. Então deu tudo certo. Demos risada, tudo bem. Saí com meu amigo fotógrafo, voltei, tinham 2 ingressos para o show do Emílio Santiago, um convite para jantar no que na época era o restaurante mais famoso do mundo, Luiz XV de Alain Ducasse, que ficava no hotel de Paris, para 2 pessoas, e depois convite para o cassino. Liguei para o meu amigo fotógrafo, falei, olha aqui, eles estão me agradando, tudo Madame Camargo para lá, Madame Camargo para cá, bem-vinda, tal. Falei, tem ingresso para o show do Emílio Santiago, vamos lá, vamos jantar no Luiz XV. Jantei no Luiz XV, fui no cassino, fui no show do Emílio Santiago. Quando voltei para o quarto, tinha uma caixa de bombom enorme. Quando eu estava na metade do chocolate, comendo, assim, no último, eu pus para fora porque caiu a ficha. Eu não era a Madame Camargo que eles estavam querendo agradar. Tudo aquilo que eu recebi era da Hebe Camargo. Da Hebe Camargo. E aí já a caixa do chocolate já estava pela metade e as flores, eu ia bater lá, devolver as flores, que já estava até murchando a rosa. Não tinha mais, já tinha ido no show, já tinha jantado, não tinha como devolver para ela. Então, o livro me proporcionou esse tipo de contos e experiências que são engraçadas na vida, né? Ah, isso é muito bom. Essa história realmente você já tinha me contado, né? Que te confundiram com Madame Camargo, né? Era exatamente a Madame Camargo. Camargo, né? Nossa, como esse diretor é simpático, né? Fica me mandando coisas toda hora, né? Eu não era a querida tadinha, ficou sem nada, Hebe. Usei tudo. Bom se tivesse vindo um colar de diamantes, né, para você também. Nossa, já pensou? Aí eu ia ter que devolver. Esse com certeza você devolveria. Esse eu devolveria. Mas, Cíntia, é interessante que a gente acompanha, tem o Paulo Pereira, que é conhecido seu, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo agora, né? E eu passei a seguir, a gente conversa, @Paris por Paulo Pereira, que é excelente, ele bota tudo de moda, todas as novidades, né? E há pouco tempo eu tinha mandado para ele um recadinho, porque ele fala de coisas além de moda, né? Porque eu soube que a piscina do TSA, aquele hotel que cá entre nós foi o primeiro hotel que eu hospedei em Paris, maravilhoso. É o que você mais gosta, né? Eu acho. Nossa, o TSA é tudo de bom, né? Mas é impossível de ficar hoje, né? Ainda mais depois dessa última reforma. Então a piscina foi reformada, está aberta, que é uma loja, né? Se não me falha a memória, uma loja da Hermès, dentro da piscina do TSA, que eu tô doido para visitar, né? Olha. E o Paulo Pereira colocou recentemente, né, no story dele, né, que o Lutecia foi agora, né, oficializado como Palácio. Agora, o Palácio Lutecia, pelo governo francês, né? Porque não são muitos, não tem nem 10 em Paris. Para ser um hotel palácio, você precisa preencher 38 requisitos. Para que eles te deem essa chancela de hotel palácio. Ah, legal, João. Vamos ficar lá. Olha, a gente podia fazer uma viagem e ficar no Lutecia, que é tudo de bom, né? Essa última que nós fizemos, nós, agora em julho último, nós ficamos no Boulevard Raspail, que é exatamente onde o Lutecia fica, mas um pouquinho mais distante, mas é na mesma rua, né? Exato, né? Mas é isso, né? Nome do hotel, quem sabe escrever, né? Lutecia, né? Mas se fala Lutecia, né? É a Márcia que já disse que quer ir conosco, a Márcia é lá de Campo Grande, né? Mas é isso. O Vitor chegou aí também, ou pelo menos agora, né? A diária lá, não sei quanto que é a diária. Deve ser olha, do Plaza Athénée é 1.200 euros a diária. Então, o Lutecia, agora que virou palácio, porque o Plaza Athénée também é palácio, né? Deve estar por aí. Enfim, né? Mas é isso, né? Mas vale a pena, Palácio Lutecia. Mas aí tudo bem, a gente vai lá tomar uns drinks. Uma vez, quando eu estava em Paris, numa das nossas viagens, eu estava com uma pessoa, até a Sônia, que você conhece, uma professora amiga. Passando ali, eu entrei, Sônia, foi o hotel que eu fiquei pela primeira vez, e ele tem uma roleta de vidro e madeira linda para você entrar, né? Você não entra com uma porta aberta, nós tem que passar por uma roleta, né? Enfim, aí eu entrei por aquela roleta, um vidro bisotado, lindo, maravilhoso. E o hotel é inacreditável, né?
Quando nós chegamos lá, eu só fiz assim, né? Quem estava vindo para sair, né? Era o Gerard Depardieu, né? Ah, Eu olhei para ele e falei, Monsieur Depardieu! Ele, bonjour! E saiu. Foi divertíssimo isso. A gente ainda tem chance de encontrar com uma pessoa sim, ilustre, né? Ali sim. no TSA, né? Maravilhoso, né? Que E quando eu estive passear. lá, ele tinha sido decorado pela Sonia Riquier, né? Essa grande estilista francesa, que morreu tem uns 3 anos mais ou menos, né? Agora, com a reforma, eu nem sei quem fez a atual decoração do Lutetia, né? Mas eu acho que vale super a pena. E depois ele é em frente ao Bon Marché, né? Que é magnífico também, né? Também. Independente de ter os outros magazines, como Printemps, como Galerie Lafayette, né? Mas o Bon Marché, você atravessou a rua, né? Já tem ali, Já tá já tá ali, no tem Bon a Marché. L'Épicerie, né? Que é. Nossa, atrás do Bon Aquilo é uma Marché, que tem lá perdição. Grande Épicerie, É. aquele supermercado que tem os melhores chocolates do mundo, as melhores frutas, e são assim específicas, né? O papaya que eles vendem lá só do Brasil. São os melhores frutas, os melhores chocolates das Tudo que melhores tem partes do mundo. de melhor tá ali, Do mundo. né? Então, kiwi só vem da Austrália, papaya só do Brasil, chocolate tem até de vários lugares, tem muitos chocolates bons, né? Enfim, e ali na mesma rua, né, que divide o Bon Marché da Grande Épicerie, que é atrás, é a Rue de Bac, tem, tá, a Igreja da Medalha Milagrosa, que é mais visitada por brasileiros do que por franceses. Inclusive, eles Inclusive celebram em o português. padre reza a missa em português. É. Pois Tem um exatamente, horário o que a missa é Acélerião está rezada falando. em português. Eles celebram em português também. Várias vezes a gente Sim, visitando, está cantando as sim. músicas em português, né? Enfim, Impressionante. né? Estão pedindo aí para salvar a live, Cíntia. Depois você E salva como é que aí e salva a deixa. live? Né? No final, quando você desligar, né? Aí, em vez de você falar assim, você põe assim, encerrar, em vez de. Aí você aperta o botão para jogar para o story. Aí Ah, salva a live. ah, entendi. Tá. Aí embaixo aparece encerrar, você tem que encerrar. Aí vai aparecer Sim, jogar para o story ou cancelar. Aí você joga para o story, que aí dá para salvar, né? tá. Mas Tá é bom. isso. Ó, o nosso tempo já está terminando, há de cair, porque cai mesmo, né? Ó, Mas, olha, maldade que vocês estão fazendo a quarentena. Minha irmã, que até já visitou, já viajou a Paris, numa dessas viagens, né? Olha, a Célia falando, todas as vezes que vou a Paris, assisto uma missa na Chapelle, né? tá Que eles chamam vendo? La Vierge Miraculeuse, né? Que é a Virgem Milagrosa, que nós aqui chamamos de Nossa Senhora da Glória, né? Nossa Senhora das Graças, desculpa, Nossa Senhora Nossa Senhora das Graças, né? Conclusão, mas Paris, né? Como todo mundo sabe, né? Paris vale a pena, né? Como Ô, diz a João, própria estão aqui achando o máximo você me ensinando a usar o Instagram. Quem diria? Quem diria? Chegaremos a esse dia, você me explicando. Quem diria? Quem diria? Eu acho que agora eu vou É usar um o macacão máximo. prateado, um sapato prateado, porque cabelo prateado eu já tenho. Vou virar uma coisa cibernética, né? Eu vou pegar uma giclique da cozinha, vou achar que é uma arma espacial. Olha, a última vez que lá estive tinha mais brasileiros que qualquer outra nacionalidade. Sim, inclusive, tá, olha que curioso, que a Cíntia, por longa data, já trabalhou também na Prantan, né, Cíntia? Né? Você 15 fazia anos. correspondência. 15 E quando anos. houve, tá, essa quantidade de brasileiros visitando Paris, né, isso no início aí do século XXI, né, enfim, a Prantan resolveu dizer em português também, falava francês, inglês, né, espanhol, japonês, né, e tinha também a fala, bom dia, estamos começando o dia, ou então boa noite, faltam 15 minutos para fechar, né, As o que é de promoções. prática, as promoções todas, e, né, aí vamos a Paris, né? Vamos lá. E a voz da fala em língua portuguesa era a voz da Cíntia, né? Sim. Né? Então você dava o bom dia, em português, você dava o boa noite e falava o que quer que fosse, né? Isso. Mas é isso. Bem, Paris como diria a música de Josephine Baker, que eu acho ótimo, que ela cantava isso lá nos anos 20, né? Vou tentar cantar, não vai sair muito bem, não, Oba! tá? J'ai des amours, mon pays et Paris. Ou seja, eu tenho dois amores, Muito meu bom. país e Paris, né?
É. Enfim, ela era norte-americana, mas dá para qualquer outro cantar, né? Dá para Je todo des mundo amours, mon entender pays bem et ma vie. esse É, sentimento, né? é. Mas olha, Mas João, é isso. muito obrigada Eu por que essa live, a agradeço. oportunidade de falar do meu Paris Do livro. Vivências. Gostaria muito que todo mundo lesse o livro. É. Vou ficar muito contente, saber opiniões, que acharam, se conseguir inspirar, né? Que a minha ideia, a minha proposta final é inspiracional, né? Sobre Uhum. esse amor que eu tenho por essa história toda que eu tenho, essa relação com Paris. E agradeço muito essa oportunidade de você falar do livro, de você ter contribuído também para o livro. E fico Obrigado, contente cara. aqui de encontrar um monte de nomes que a gente já guiou em Paris. Fico muito É. contente. Muito bem, J'adore Paris, vous. Moi aussi. Ela escreveu aí, né? Ô, Cíntia, muito obrigado, eu que agradeço. Foi um bate-papo completamente Merci beaucoup, descontraído, né? né? Merci à vous, né? Foi altamente descontraído, muito Muito gostoso. gostoso e, né, exatamente isso, né? O livro da Cíntia, né? E a visita amanhã é uma chance de estar em Paris, né? Na palma da mão, né? Tá certo? As viagens, quando tudo voltar, né, a uma nova realidade, a gente repensa, lógico, né? Mas por enquanto, por mais que queiramos, temos que Quando ficar. Tá quando for bom? seguro, iremos. Com Então tá, certeza. a Manu Berger, que eu já fiz uma live com ela também, tá aí, ó. Fala o nome do livro, né? Chama Paris Vivências. Paris Vivências, lá na minha bio, você clica no Hum, link. hum. Vai na minha bio, na minha página, e ali tem o linkzinho. Se atrapalhar, vai no direct que eu te informo. Tá bom? Então tá joia, Vou ficar né? muito Então feliz. relembrando, o seu e-mail e-mail não, desculpa, seu Instagram é arroba É sim, underline Camargo. o sim com Y, tá? CYN underline Camargo, né? Isso. Aí me Muito bem, sigam lá Manu, também, que eu tô contando algumas historinhas. Eu tô ficando sem vergonha, né? Não tenho o que fazer em casa, tô virando sem vergonha. E eu tô contando umas historinhas lá na minha página também. E Ó, a Valerinha, amanhã a visita vai ser cobrada. Entre em contato com ela, que ela tem todas as informações, Valerinha, tá bom? Né? mando Mas tudo. é isso. Tá bom? Ó, um beijo, Obrigada, muito João. obrigado. Até a Espero próxima. você Obrigado a amanhã na todos que visita ao participaram. Louvre. Tá Tá bom? joia, assim, até A mais, gente se né? vê lá. Gente, obrigada, viu? Muito obrigado por todos. Muito Beijo obrigado. Até uma grande. Até próxima. a Tá? Obrigado, próxima. Manu. Manu está lançando um livro Tá. sobre os artigos dela. Manu foi minha aluna, Oba! os artigos sobre luxo, né? Enfim, tá? Também vou querer. E é isso, né? E ela me convidou, inclusive, para fazer a apresentação do livro também, né? Oba! Mas é isso, né? Então, esse convívio com os alunos, com os ex-alunos, é muito gostoso e com todo Muito mundo que bom. está aí, né? Um Muito beijo. bom. Obrigado, Cíntia. Gente, Boa noite obrigada para pelo todos. carinho. Tchau. Eu Obrigada, que João. agradeço. Beijo Tchau. para Um todos. beijo. Vou tentar Tchau. salvar, tá? Beijo. Tchau. Tchau.